Bom dia, meus amores do terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a prova de matemática, tá? Que vocês vão fazer hoje mais tarde, tá bom? A prova de matemática é a nossa penúltima prova dessa semana e tá uma prova muito gostosa de se fazer, muito tranquila. Tenho certeza que vocês vão tirar de letra e vão arrasar mais uma vez. Mas, como de costume, eu gosto sempre de enviar uma revisão para direcionar mais os estudos de vocês, para relembrar alguns pontos importantes e para dar também algumas dicas, tá bom? De como vocês podem melhorar o estudo para essa prova. Então, no roteiro, a Pro pediu para que vocês estudassem primeiro sobre o jogo vira-vira. Eu não quero que... Na verdade, vocês não precisam ficar decorando as regras do jogo. Ai, a Tereza teve tanto sims, a Vitória. Não é isso que a Pro quer que vocês estudem. O que vocês precisam se atentar é sobre o conceito de números pares e números ímpares, tá? Então, isso vocês precisam estar com esse assunto na ponta da língua, tá? O que é um número par, o que é um número ímpar, como que eu faço para saber se um número é par ou se um número é ímpar. A Pro falou na aula, né? Se o número é um pouco maior, a gente vai olhar sempre na unidade, né? E se a unidade termina com 0, 2, 4, 6 ou 8, aquele número é par. Se termina com 1, 3, 5, 7 ou 9, aquele número é ímpar, tá bom? Outro conceito que eu gostaria que vocês se lembrassem, não só para a prova, mas também porque é importante para o que nós vamos estudar no caderno 3 e também aí para os outros anos escolares da vida de vocês, é sobre o conceito de certo, possível e impossível. Então, vocês se lembram, ó, vou mostrar para vocês. No exercício da página 198, uma situação do jogo, né? Na verdade, várias situações do jogo, para a gente analisar se elas seriam certas, possíveis ou impossíveis de acontecer. Para a gente analisar isso, a gente precisa saber o que é certo, possível e impossível, tá? Como eu falei em aula ao vivo, vamos somente relembrar. Certo, como o próprio nome já diz, é aquilo que eu tenho certeza que vai acontecer, tá? Possível é uma coisa que pode acontecer, mas não é certo, não é garantido, tá? Pode ser que sim, mas também pode ser que não. E o impossível é uma coisa que com certeza não acontecerá, é impossível. Então, vocês sabendo esses conceitos, vai facilitar para vocês na hora da prova e também aí porque a gente vai estudar mais pra frente, tá bom? O outro assunto que eu pedi para vocês estudarem, ainda sobre o jogo vira-vira, né? Eu pedi várias atividades desse bloco. E nesse bloco, ele traz também para a gente relembrar sobre o gráfico de colunas, né? Então, o gráfico, gente, é uma forma de trazer informações para a gente de uma forma ilustrada, né? Então, por meio de uma figura, fica tudo organizado ali as informações. Nós preenchemos um gráfico sobre o jogo vira-vira em sala de aula, na página 199. Nós fizemos na aula ao vivo, o meu não está completo, tá? Mas vocês fizeram direitinho, até me mostraram na aula. E vocês também interpretaram um gráfico na tarefa de casa. Um gráfico na página 202, tá? Esse gráfico aqui, gente, assim como o gráfico que nós preenchemos na aula sobre o jogo vira-vira, é um gráfico de colunas múltiplas. O que é um gráfico de colunas múltiplas? É um gráfico que, como esse aqui, ó, para cada informação, eu tenho dois grupos de dados diferentes. Então, aqui vocês analisaram as informações sobre a preferência dos alunos do terceiro ano por tipo de esporte na aula de educação física. Então, foram dados vários tipos de esportes, né? Vôlei, futebol, natação, corrida. E para cada esporte eu tenho dois grupos.
o grupo de meninos e o grupo de meninas, tá? Essas são as colunas múltiplas, uma amarela representando os meninos e uma lilás representando as meninas, tá bom? Então, na hora que vocês estiverem fazendo interpretação sobre esse tipo de gráfico, respondendo perguntas sobre as informações que estão aqui, vocês precisam se atentar a isso. Olhem sempre a legenda, tá bom? E qual é a cor que representa a informação que eu preciso obter para responder aquela pergunta? Isso vocês precisam sempre observar a legenda, observar aqui os dados do gráfico, tá? Que aqui no caso são os nomes dos esportes e também as quantidades marcadas aqui do lado, tá bom? Eu vou mandar a correção desses exercícios no grupo para que vocês possam fazer o estudo de uma forma certinha, tá bom? E o último assunto que eu pedi para que vocês estudassem foi sobre as regularidades na multiplicação. Então, nós estamos já aí há 2 aulas falando sobre isso, né? Falamos sobre isso em 2 aulas, antes de entrarmos no assunto da tabela da multiplicação, que não deixa de ser uma continuação desse assunto das regularidades. Então, eu creio que vocês devem estar com isso bem afiado aí com vocês, tá? Então, como eu já venho repetindo em várias aulas, o que são regularidades, tá? São coisas que se repetem, um padrão, tá? Um padrão é algo que se repete. Então, no bloco que nós estudamos sobre as regularidades na multiplicação, nós vimos a tabuada do 2, vimos a tabuada do 3, vimos a tabuada do 5 e também do 4. O que nós percebemos nessas tabelas? Coisas que se repetem. Algumas delas só têm números pares, outras têm pares e ímpares. A tabuada do 5, eu lembrei de uma outra regularidade. Um número termina com 5 e outro com 0. Um com 5, outro com 0. Muito bem, essa é uma regularidade também. Se os números estão aumentando, sempre numa mesma quantidade, de 2 em 2, de 3 em 3, de acordo com o valor daquela tabuada. Isso também é uma regularidade, tá bom? Então, na nossa provinha, nós vamos ter bastante exercícios sobre isso, regularidades. Vocês vão precisar identificar a regularidade, me dizer qual regularidade é, completar uma sequência numérica a partir da sua observação de qual regularidade está naquela sequência. Eu observei que essa sequência aqui está contando de 2 em 2. Então, no meu exercício, eu vou continuar contando de 2 em 2. Eu observei que a regularidade aqui é que um número está sempre dobrando o número anterior. Então, você vai continuar dobrando o número anterior, tá bom? Confiem na observação de vocês. Nós estudamos bastante sobre isso. Tenho certeza que vocês vão fazer essa prova com muita tranquilidade, tá? Hoje, a Pro também vai enviar uma aulinha gravada de matemática, porque o que acontece é que na semana de provas, a gente acaba ficando sem muito tempo, né, de aula. E aí a gente fica parado no nosso conteúdo. Então, por isso, a Pro vai mandar uma aulinha gravada para a gente avançar em mais um bloco do caderno 2 de matemática. Então, vocês aguardem aí essa aulinha mais tarde, depois da prova, tá bom? Um beijo, sucesso para vocês!